Graças e paz, queridos, amém? É uma alegria muito grande estar finalmente conhecendo, né, a extensão da transformação de vidas. Foi como eu falei da outra vez que eu preguei lá em Maricá, não é a igreja de lá, é a igreja de cá, é a extensão uma da outra, né? Porque a ideia é o mesmo pensamento, é a mesma ligação, é o mesmo propósito. Tal é a preocupação de ser o mesmo propósito, ter a mesma ligação, que nessa série de ministrações, por mais que nós acreditamos que Deus vai fazer coisas novas, é a mesma palavra que foi pregada lá, mas eu tenho certeza que a novidade do Senhor, ela se fará presente. Uma mudança radical é a proposta. Nas noites anteriores, se não me engano, foi falado sobre depressão, né? Mentalidade negativa, já falaram sobre cárceres mentais, e eu hoje falo sobre ansiedade. O texto usado é um texto, acho que muito conhecido. Eu vou ler a partir do capítulo 6, de Juízes, o versículo de número 14 até o versículo 17. Não sei se vai ser projetado aí para vocês, mas se vocês puderem acompanhar ou na Bíblia de vocês ou na tela. A minha versão talvez seja um pouco diferente, mas a essência da mensagem é a mesma. Diz assim, a partir do verso 14: O Senhor virou-se para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Gideão perguntou-lhe: meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. O Senhor disse novamente: Eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas, como se fosse um só homem. E Gideão continuou, obrigado, querido. E Gideão continuou, dizendo: Se tenho achado favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu falas comigo. Até aqui, em nome de Jesus. Feche seus olhos rapidamente. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra foi lida, e Deus, ela por si só nos basta. E Deus, nós te pedimos nessa hora, aplica, Deus querido, aquilo que o Senhor já separou para nós, aquilo que o Senhor já preparou no seu coração, Deus querido, e ministra aos nossos corações. Importa que o Senhor fale o que nós precisamos ouvir, e não aquilo que muitas vezes nós queremos ouvir. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Queridos, antes de eu dar continuidade, deixa eu só fazer aqui as devidas apresentações. Minha família está comigo, falta uma filha, né? Minha esposa Adriana, minha filha Yasmin e meu filho Johan. E ficou lá na igreja a minha filha Miriana, né? Porque ela trabalha até tarde, então quando a gente saiu ela não tinha chegado ainda. Mas ela vai estar prestando assistência lá ao culto em Maricá. Deixa eu só dar um gole aqui, porque eu cheguei e nem bebi água e a garganta já está seca. Ó, eu estou em casa, tá? Então, beleza. Queridos, falar de ansiedade, eu não vou me ater à questão técnica, até porque não sei se na igreja há profissionais do ramo na área de psicologia, ou psicanálise, ou psiquiatria, mas provavelmente você conhece alguém que talvez labuta nessa área, trabalha nessa área. Então eu não vou me ater ao termo técnico, mas é interessante você talvez saber fazer a diferença. O título dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é um propósito além da ansiedade. Eu ia fazer a leitura inicial de Lucas capítulo 12, mas eu vou correr, porque vai me falando o tempo aí, tá, Dudu? Porque não faz esse negócio não, que você sabe que esse negócio para pregador é tipo assim, ó, deixa Deus te usar, aí vira meia-noite, vira vigília. Amanhã a gente tem que trabalhar, pelo amor de Deus. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos sentimos ansiosos. Já tivemos talvez uma crise de ansiedade, uma sensação de ansiedade, ou até mesmo um estado de ansiedade. Então assim, estar ansioso não é o fim do mundo. Entre outras palavras, é até algo normal, porque quem não se preocupa com o dia de amanhã, dependendo daquilo que você vive hoje? Quem não se preocupa com algumas questões provenientes daquilo que ainda vai acontecer? O problema é quando a gente vive em função disso. Então assim, não se condene se por algum momento, em alguns aspectos da sua vida, você se sentir ansioso. Por exemplo,
Eu, durante essa semana, estava ansioso para chegar logo esse momento, para chegar aqui, para estar conhecendo o nosso povo aqui de Teresópolis, para estar conhecendo a igreja. Sabe, é legal ver no vídeo, é legal ver nas fotos, é muito legal ver as imagens, mas estar presente é outra coisa, é outra vibe. Sabe, a presença de Deus e a essência, ela, por mais que a gente sinta por uma imagem ou até mesmo por um vídeo, ao vivo é outra coisa. Sabe, quando você chega e já entra, a coisa muda. É loucura, cara, é surreal. É como se eu, tipo assim, eu já estivesse aqui. De tanto presenciar vídeos e fotos, é como se eu já estivesse aqui. Então assim, eu estava tendo essa expectativa, eu estava tendo essa preocupação de chegar logo o dia. Eu não posso entrar em parafuso por causa disso. Então assim, ter um momento de ansiedade não é o fim do mundo. E isso acontece de uma maneira assim, mais evidente do que você imagina, sobretudo quando você tem que enfrentar questões ligadas ao seu emocional. Por exemplo, vivendo esse contexto pandêmico, algumas pessoas talvez perderam o seu emprego. Não sei se foi o caso aqui em Teresópolis, mas em Maricá algumas pessoas ficaram sem seus empregos. É normal você começar a se preocupar. Rapaz, amanhã vence a conta assim, e eu tinha que pagar a mensalidade de não sei o quê, e pagar a escola das crianças, e a despensa está ficando vazia. A ansiedade começa a surgir em você, até que em um dado momento você se lembra, peraí, eu tenho um pai que é provedor de tudo. Aí é como se você outrora estivesse inchando, aí quando você se lembra de quem você é filho, você automaticamente começa a pensar, para que eu estou desesperado? Para que eu vou me desesperar? Sabe, se eu já sei quem é o dono do ouro e da prata, o trabalho que eu tenho, talvez no máximo é ir lá na despensa e pegar o que eu quero. A gente tem que aprender aquilo que está disponível para nós. Mas é difícil no primeiro momento, porque a nossa mente nos trai. E aí a mentalidade negativa é uma coisa que talvez colabora demais para a sua ansiedade surgir. Entende? Então assim, o primeiro momento é você entender isso, que o meu emocional em dado momento vai me fazer ter ansiedade ou estar ansioso, de alguma forma. Agora, como é que eu sei se isso é um sentimento de ansiedade, um estado emocional, um estado de ansiedade, ou é um transtorno propriamente dito? Um TAG, um transtorno de ansiedade generalizada. É eu entender os sinais e os sintomas. Porque assim, quando se fala de transtorno, né, da doença psicologicamente falando, você tem sensações no seu corpo semelhantes a uma enfermidade, outrora talvez por exemplo, taquicardia. No primeiro momento você, estou tendo um ataque do coração, ai meu Deus, meu coração está muito acelerado e não sei o que e tudo mais. Às vezes você está tendo um momento ali de crise emocional, te levando para um estado de ansiedade. Se você não tomar cuidado, isso vira um transtorno de ansiedade. E aí é uma junção de fatores, náusea, taquicardia, suor excessivo, estar trêmulo. Por exemplo, eu não sei se é o caso da Dalva. A Dalva tinha transtorno de ansiedade quando você começou a cuidar dela? Não? Algumas pessoas, sobretudo idosos, num dado momento, têm a tendência a desenvolver. E aí a gente é meio propenso a entender e a pensar de que isso aí só acontece com os idosos. Pelo contrário. Os maiores casos de ansiedade atualmente estão entre jovens e adolescentes. Sabe por quê? A nossa geração, pelo menos a minha geração, o pessoal de 30 anos em diante, foi acostumado com algumas questões, foi acostumado a ouvir não, porque não, e pronto, acabou. Foi ou não foi? Foi. E aí, você vivia em função da conquista do sim. Então você era induzido habilitado a conquistar, a enfrentar o problema. O não é certo, eu vou partir em direção ao sim. O não eu já tenho mesmo, quer saber? Eu vou tentar até conseguir o sim. Mas quando você para conversar com um adolescente dessa fase, dessa época, não todos, alguns ainda são criados à moda antiga. Os meus. Né? Se deixar minha filha falar, ela vai me destroçar aqui. Mas, enfim, quando você conversa com alguns adolescentes, sobretudo no meio secular, que foi acostumado nessa geração fast food, que foi acostumado a ter tudo na mão, que foi acostumado a não ouvir não, toma logo isso aqui e fica quieto.
esse adolescente, esse jovem, ele é um candidato pronto a desenvolver, infelizmente, um transtorno de ansiedade. Eu não sei se você tem filho adolescente, se tem sobrinho adolescente, mas comece a analisar como ele enfrenta certas situações, sobretudo de carga emocional, no sentido de ter que enfrentar uma prova difícil no dia seguinte, de enfrentar um concurso, de enfrentar alguns desafios. Começa a analisar como ele se porta diante de desafios, até mesmo desafios simples, como ir levar um currículo de emprego para um jovem aprendiz. Tem adolescente que entra em pânico, fica desesperado, soa, desmaia. Às vezes já está desenvolvendo um transtorno e nem sabe. Então, assim, a ideia do transtorno é algo que surge sintomas e sinais que levam de fato a esse estado, e aí só mesmo com tratamento específico, com profissional habilitado e até mesmo medicamento controlado. Meu Deus mesmo. Já o estado de ansiedade é algo passageiro. É algo que, por exemplo, eu estou empolgadão de chegar aqui. Eu estava, caramba, vamos embora, a gente tem que correr. Eu vou chegar, o culto já começou. Queria pegar o louvor, não vou conseguir pegar o louvor. Cheguei, pronto. Passou, acabou. Aprendeu a diferença? A primeira coisa é isso, é você se situar. Peraí, eu não tenho motivos para me desesperar. Ainda que eu esteja ansioso, eu não tenho motivos para me desesperar. Por exemplo, há quem diga que, como foi falado na primeira semana, né, sobre depressão, há quem diga que depressão, na verdade, é um excesso de passado. O que seria isso, pastor? A pessoa vive tanto em função de algo que passou, ou de algo que fez, ou de algo que não aproveitou, uma oportunidade passada, que ele vive se lamentando. Puxa, se eu tivesse feito isso. Puxa, se eu tivesse falado aquilo. A cada, 10, 5 minutos, de 3 em 3 dias, vira e mexe, há 20 anos ele fala a mesma coisa. Não, porque no meu tempo, se eu tivesse aproveitado lá no passado, se eu tivesse estudado mais. Às vezes a gente desenvolve crises depressivas ou momentos depressivos, porque a nossa mente, às vezes, nos leva direto para o passado, a ponto até mesmo de aprisionar alguns lá. Isso é uma maneira de você entender a grosso modo. Por exemplo, quem vive só em função do presente é estressado ao extremo. Não fala comigo não, que eu tenho que resolver isso aqui agora, eu estou cheio de coisa para fazer. Excesso de presente é um estresse diário, querido. E a pessoa, ela não projeta um futuro, ela não cria uma estratégia, ela não tem uma perspectiva de vida, ela vive em função do aqui e o agora. Não, amanhã a gente vê, o negócio é agora, a gente tem que resolver isso aqui. E não, eu não vou embora enquanto eu não acabar com isso aqui. Eu não vou dormir enquanto... Tem coisa, querido, que você tem que deixar para amanhã. Sabe, tem coisa que não dá para resolver. Basta cada dia o seu próprio mal. Não queira curar o mal do mundo todo, ou da tua vida, num único momento. Tem coisa que de fato você tem que deixar para amanhã. Se depressão é excesso de passado e estresse é excesso de presente, ansiedade é excesso de futuro. A pessoa vive preocupada com amanhã, como é que vai ser, calma. Às vezes você precisa deixar o amanhã chegar para poder entender o que você vai fazer nele. Em outras palavras, o que eu quero falar para você, meu querido, é que não dá para viver em função de um, de outro, ou daquele adiante. Eu tenho que ter equilíbrio entre os três. Eu não posso descartar totalmente o meu passado, porque se eu esqueço a minha origem, eu não sei para onde eu vou. Existe uma frase que é justamente isso: quem se esquece de onde veio, não sabe para onde vai. Ou seja, se eu não levo em consideração algumas coisas que passaram na minha vida, eu não sei para onde eu vou chegar. Por exemplo, eu não sei para onde eu vou chegar se eu não conhecer o meu passado bíblico, a minha história bíblica. Que isso, pastor? Está falando de regressão? Não, de maneira nenhuma. Mas o nosso passado está aqui. Uma vez no seminário, um professor meu falou assim: quer entender os livros de Revelação, Daniel, Apocalipse, quer entender o que vai acontecer no futuro? Olha para o passado. A ideia é um ciclo, querido, que começou lá no Jardim do Éden, percorreu, vem percorrendo, chegamos no meio da história em Jesus Cristo. Essa história já começou a declinar, ou seja, esse ciclo uma hora vai fechar. Esse ciclo uma hora vai se unir novamente, ou seja,
É uma volta ao passado, mas um passado que outrora era glorioso. O que era o paraíso? O que era o jardim do Éden? É o teu futuro. Se tu vai em Apocalipse capítulo 21 ou 22, não me lembro agora, e eu não vou procurar, quando vai falar sobre a árvore da vida, fala aí, olha, os frutos, será dado um fruto para cada mês do ano. As folhas serão para a cura das nações. Ou seja, essas curas todas que a gente vive procurando, que a ciência tanto bate cabeça, vai ser estabelecida um dia, querido, quando o ciclo se fechar. Quer entender o seu futuro, quer entender o seu destino, quer saber para onde você vai, saiba de onde você saiu, querido. Você saiu de Deus e você vai voltar para Ele. A sua origem é em Deus, o seu destino também é em Deus. O próprio Deus, através de Paulo, fala isso. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17 em diante. Ele vai dizer, olha, eu habitarei no meio deles, serei para eles, habitarei no meio deles e dentro deles. Serei para eles como pai, e eles serão para mim como filhos e filhas. Andarei entre eles. Tem noção do que o teu pai está dizendo para você? É como se tivesse assim, meu filho, olha, a tua origem é em mim, tu até saiu, deu uma volta, mas uma hora você vem, uma hora você volta. Sabe a ideia da parábola do filho pródigo, querido? Ela fala desse ciclo. Por mais que você viva ansioso pra caramba, pensando aonde eu vou chegar, qual é o meu destino, querido, não tem outro lugar para você que não seja no Pai. Por mais que você veja a sua própria vida como alguém indigno, impuro, vacilão, sim, tu até foi nessa terra vacilão, mas o sangue de Jesus, querido, Ele é capaz de mudar você, Ele é capaz de reverter tudo. Não queira ver alguém como juiz, esse é alguém que nasceu para ser seu pai. Sabe, a ansiedade ela pode ser tranquilona de ser resolvida, o estado, a sensibilidade, o sentimento de ansiedade, mas eu tenho que ter cuidado para que a minha mente não me traia e me leve para um transtorno de ansiedade. E a ideia do cara que vive em função do transtorno de ansiedade, ele tem uma perspectiva tão negativa acerca do futuro que ele só consegue ver cenários desastrosos. É quase igual um pessimista, porque a diferença é que o pessimista, isso está no caráter dele. A pessoa, ela vive e conjectura para que as coisas aconteçam. Ih, rapaz, vai abrir igreja ali em Teresópolis, tá maluco, rapaz? Não vai dar. Quem vai abrir igreja na pandemia? Para quê, rapaz? Não vai dar certo esse negócio. O pessimista é assim. A pessoa que vive a crise de ansiedade, ela fica tão preocupada a ponto de começar a desenhar na sua mente os piores cenários em função dela. O problema não são os outros, o problema é ela. Ela se vê como algo negativo, algo que não vai dar certo. E às vezes, de uma certa forma, isso é até provocado por uma palavra mal direcionada. Quando o nosso pastor fala sobre a preocupação de saber quem você vai ouvir, é justamente para ter a preocupação de como você vai encher o teu HD, querido. Com o que você vai processar na sua mente em termos de informação recebida. Sabe, Paulo vai falar sobre examinar todas as coisas e reter o que é bom. A gente tem que analisar porque a gente absorve muita informação. E informação que às vezes não queremos absorver. E quando nós menos esperamos, nós não conseguimos nos desvencilhar de uma ideia que foi armazenada de maneira inapropriada. Quer ver, eu não sei, pessoal aqui de 30 anos para lá, alguém aqui que já jogou Mortal Kombat? Não sei se é Mortal Kombat, acho que é Mortal Kombat. Vê se você lembra desse som aqui, ó. Lembra? O que é esse som? Era o quê? Pode falar. Se souber, pode falar. Era um bonequinho, o que é? Aparecia do lado. A luta tá rolando aqui, né? Tá rolando a luta ali, daqui a pouco. Não é isso? Você lembra, quando você viu esse bonequinho pela primeira vez ou pela milionésima vez, você lembra quais eram os personagens que você estava lutando? Mas o bonequinho você não esquece. Uma informação, querido, atribuída a você de maneira inadvertida, sem o teu conhecimento e sem o teu desejo, dificilmente ela consegue ser desvencilhada da sua mente.
É por isso que vira e mexe, você está lá, não sei o que, não sei o que lá, 2, 3, 4, 5, 6, chegou a época. Quando você menos espera, em vez de você estar cantando o hino do último culto, tu está lá, e não sei o que, agora é, a hora é essa, vambora, fulano de tal, vai fazer não sei o que. Estou mentindo? Para você ver o poder de absorção que a sua mente tem. A gente tem uma facilidade muito grande de aprender o que não presta. Da mesma forma, a mentalidade negativa, muitas vezes ela surge disso aí. Da mesma forma, a ansiedade, ela às vezes se desenvolve de tal forma a ponto de virar um transtorno, porque eu não consigo ter a ideia de me desvencilhar daquilo. Eu não aprendi, eu não fui treinado para isso. Aí, às vezes, de tantas pessoas falar, olha, deixa de ser ansioso, deixa de ser ansioso, deixa de ser ansioso. Eu sou ansioso mesmo. Eu acabo desenvolvendo em mim. Sabe, quando a gente olha para esse texto de Juízes, a gente tem que entender uma coisa. O livro de Juízes, ele é escrito para um período em que não há um governo estabelecido. Não há um rei sobre todas as tribos. É meio que cada um faz o que bem entende. Cada tribo tinha ali o seu reitor, digamos assim, o seu regente. Era meio que uma espécie de anarquia controlada, e quando tinha alguma situação de maior monta, de maior complexidade para ser resolvida, vamos nos reunir aqui para resolver essa parada. E aí se resolvia. O povo vivia em paz durante um bom tempo, até que fazia aquilo que não agradava a Deus. E aí o que acontecia? Consequência de uma escolha ruim. Se você pega o capítulo 6, o texto vai dizer no primeiro versículo que os midianitas, que os israelitas voltaram a fazer o que era errado, e por conta disso, durante 7 anos, o Senhor permitiu que os midianitas fizessem o que bem entendessem. Se você voltar atrás no capítulo anterior, você vai perceber que depois que o último juiz foi usado por Deus, viveram 40 anos. 40 anos de paz para 7 de tormenta. O que você acha que pesou mais? 7 anos de tormenta. Porque não souberam aproveitar os 40 anos de bênção que Deus tinha preparado. Sabe, às vezes isso acontece com a gente. A gente é nutrido direto de informações boas. Por exemplo, você está esse mês todo aprendendo a blindar a sua mente contra possíveis inimigos invisíveis aos seus olhos. E se você não tomar cuidado, mesmo depois de tudo que você já ouviu, é capaz de mudar tudo. Assim é o inimigo da nossa alma. Sabe a ideia de Juízes, né? O texto, o livro de Juízes surge para falar, para transmitir uma ideia sobre julgamento, sobre regulamentação, sobre governo. A ideia é estabelecer um governo sobre um povo escolhido, mesmo que não tivesse um governo estabelecido. Em outras palavras, Deus queria governar sobre todas as tribos, mas infelizmente cada tribo queria fazer o que bem entendia. Beleza, Deus respeitou isso, até que surge esse contexto, até que surge esse momento, esse cenário desenvolvido aqui em Gideão. Sabe, o livro de Juízes, ele tem a primeira, se você analisar cada história, um dos propósitos que Juízes tem para nós é justamente mostrar a necessidade de ter um líder consagrado, de ter um líder bem escolhido. Eu não estou falando isso simplesmente porque nós estamos nessa época eleitoral, não, mas saber escolher quem vai me governar é essencial. Saber escolher o que vai controlar a minha vida, regular a minha vida, é essencial. Quem tem governado as suas emoções? Depressão, estresse ou ansiedade? Quem tem governado as suas ações? O desespero, a preocupação com o amanhã? Sabe, a outra coisa que esse livro de Juízes mostra para nós é justamente a transmissão, ou seja, nos fazer entender a longanimidade de Deus. O quanto Deus é misericordioso. E olha, Deus é paciente. 40 anos de paz, a galera vacila. Vai, midianita. 40 anos de paz, o povo vacila. Vai, filisteu. 40 anos de paz, o povo vacila. Vai, amonitas. Outros itas qualquer da vida. Os itas que surgem por aí para te perturbar. Saber escolher quem vai me governar é essencial, querido. Deus estava doidinho para o povo falar assim: olha, queremos o Senhor sobre nós.
mas às vezes o desejo de fazer a nossa própria vontade nos impede de enxergar o óbvio. E às vezes a nossa preocupação esquece de nos fazer enxergar a misericórdia de Deus. A terceira coisa, o terceiro propósito que o texto, os textos de Juízes nos revelam é justamente a testemunhar que mesmo nesse momento de caos, é possível adorar a Deus de maneira verdadeira. É possível manifestar uma fé eficaz. Você é a prova disso. Você é a prova de que mesmo tantos apostatando da fé e do compromisso com o Evangelho, do compromisso com a igreja, você é a prova viva que vale a pena, que é possível manifestar uma fé verdadeira, manifestar uma adoração sincera. O nosso pastor fala que o coronavírus está levando a culpa de um montão de coisa, e na verdade eram escolhas que estavam internalizadas, e agora, sabe como é que é o corona? Não foi a corona não, foi o Covid. Quando não é um, é outro. Mas quando nós chegamos em Gideão, a gente percebe que parte do que foi falado já aqui nas semanas anteriores está presente nele. Por exemplo, quando você pega aqui o verso 14, o Senhor virou-se para ele e disse: olha, vai nessa tua força e livra Israel. Ele está dizendo assim: Gideão, eu estou te dando um propósito na vida. Um propósito está superior, vai muito além de qualquer ansiedade, depressão, mentalidade negativa, cárcere ou qualquer outra coisa. Ainda mais se for um propósito dado por Deus. A primeira coisa que Deus faz com Gideão, antes de mais nada, eu não quero levar em consideração nada, Gideão. Eu quero que você entenda uma coisa: eu tenho um propósito de vida para você. O que Deus quer que você entenda nessa noite é que, independente de como você vive a sua vida, dos sufocos que você vive, da correria, afinal de contas nós estamos num mundo que descansa na vontade do maligno, não é dele. Uma coisa é pertencer, outra coisa é descansar. Quando o texto diz que o mundo jaz no maligno, é isso, está relaxado na vontade do inimigo. Por isso a gente às vezes vive essas correrias, mesmo sendo filho do dono do ouro e da prata. Não acorda cedo e vai lá para a loja lá trabalhar, para ver se o dinheiro vem do bolso. As pessoas têm uma sensação errada de que, vou sentar aqui e descansar no Senhor porque vai chover dinheiro do céu. Não, querido. Porque do contrário, ele seria injusto com o ímpio, que acorda cedo e trabalha. E se tem uma coisa que Deus não é, querido, é injusto. Primeira coisa que ele dá para Gideão: Gideão, levanta-se, vai nessa tua força, livra, toma esse propósito aqui. A minha pergunta para que você reflita nessa hora é: quais foram os propósitos que Deus te deu? Deus não me deu propósito nenhum, pastor. Você que pensa. Talvez você não enxergou o propósito dele. Talvez você não enxergou os diversos propósitos contidos na Bíblia. Mas existe um propósito que você não pode fugir dele, a não ser que você não queira em hipótese nenhuma, que é a volta para casa, que é a volta para o lar. Que é se libertar desse contexto, e não somente se libertar, mas livrar todo o povo. Vai nessa tua força, vai nas suas próprias condições, vai do seu jeito mesmo, vai dessa maneira mesmo, vai assim mesmo, mas está doendo, vai com dor. Mas estou com medo, mas vai com medo. Mas pega e faz, querido. Eu tenho medo de fazer uma faculdade porque eu já passei da idade. Como assim passou da idade? Tu já morreu por acaso? Eu tenho medo de tentar um novo emprego. Surgiu uma oportunidade, mas eu tenho medo. Qual é o propósito que Deus te deu? Estudar mais, melhorar de vida, comprar a tua casa, arriscar e trocar o seu carro. Deus está te dando um propósito nessa noite, querido. Gideão, vai nessa tua força, se levanta, eu sou contigo. No verso 15, querido, o primeiro embate entre o propósito dado por Deus e esse vai na sua força, vai na sua condição. A mente de Gideão traindo ele aqui. Senhor, como eu livrarei? A preocupação dele não está em desenvolver o propósito, ou entender o propósito, ou aceitar o propósito. A preocupação dele é: como? Como eu vou fazer isso? Com o que eu vou livrar? Faltou talvez aqui Gideão entender a direção dada por Deus. Porque no verso 14, quando ele diz:
vai, faz o que eu estou mandando você fazer. Há uma pergunta afirmativa. Não sou eu que estou te enviando. Em outras palavras, tu esqueceu quem eu sou, cara? Ô Gideão, olha para os 5 capítulos anteriores de Juízes. Tu esqueceu quem eu sou? Olha para os livros anteriores. Olha para Josué, o que eu fiz? Esqueceu quem eu sou? Não sou eu que estou te enviando. Sabe? Às vezes a sua mente te trai a tal ponto de fazer você esquecer quem é o Deus que te chamou, querido. Quem é o Deus que fez um dia você se levantar do seu lugar e aceitar Jesus Cristo? Quem foi o Deus que um dia chegou e disse para você, olha, hoje eu estou escrevendo, reacendendo, eu estou fazendo você constar na lista daqueles que estarão comigo. Gideão não estava levando em consideração todo um passado de glória. A preocupação dele com o amanhã era tanta, e olhando para as condições dele, mas eu não tenho com o que eu vou fazer. Não se preocupe com o que você vai fazer, querido, se Deus mandar você fazer alguma coisa. Tenha certeza de quem te chamou, tenha certeza de quem te entregou um propósito. Sabe, o sentimento de ansiedade, querido, ou o medo do futuro, ele distorce a realidade do nosso sucesso em Deus. O medo do futuro, era a primeira frase que eu ia colocar, mas não deu tempo de mandar para o Dudu, porque eu estava na estrada, não dava para fazer ao mesmo tempo. Mas a primeira frase seria essa: o sentimento de ansiedade ou o medo do futuro distorce a realidade do nosso sucesso em Deus. O sentimento de ansiedade, o medo, ou seja, a incerteza do futuro, distorce a nossa realidade, a realidade do nosso sucesso em Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, olha, eu não sei o que você vai fazer, mas ó, vai, pode fazer que eu te garanto. Se tu ouviu isso de Deus, querido, não deixe isso escapar não. Não deixe isso escapar não. Não deixe isso ser distorcido na tua mente não. Não deixa. Há um sucesso de Deus. Sabe a ideia de sucesso? Isso é a ideia de prosperidade. As pessoas confundem riqueza com prosperidade. Riqueza é riqueza. Prosperidade é sucesso. Não importa o que você faça, eu sou próspero. Rapaz, eu nunca fiz isso. Ih, tive sucesso. Rapaz, eu nunca toquei. Ih, aprendi a tocar vendo. Sucesso, próspero. Tem pessoas que são mais prósperos em determinadas áreas do que outra. Mas prosperidade tem a ver com sucesso. E você pode ter sucesso em qualquer área da sua vida. Mesmo não sendo milionário, bilionário de Teresópolis. Não confunda as coisas. Tem gente que é tão miserável que tudo que tem é a riqueza, querido. Tem gente que é tão próspero que não precisa de mais nada, porque tudo que faz dá certo. Rapaz, estou precisando de um lugar, estava precisando encontrar uma sombra agora para descansar desse sol. Ih, rapaz, tem uma árvore ali. Sabe, coisas que acontecem, não sei se aconteceu com você, coisas que você precisa no dia a dia. Poxa, precisava tanto de um copo d'água. Ih, tem um copo d'água aqui. Sabe, coisas que às vezes você precisa no cotidiano e acontece e você não se dá conta. Que foi sucesso, que foi prosperidade. Você é mais rico do que você imagina, querido. Porque tem gente que para ter as coisas que você tem ou que você ganha, precisa ter dinheiro para obter. Quantas coisas você já obteve na sua vida sem ter um tostão no bolso? Alguém veio e te deu, alguém veio e doou. Por exemplo, eu vivi isso esses dias. Eu estava querendo comprar um boot para poder andar de moto, para poder ir trabalhar, para não gastar tênis, sapatos, essas coisas, né? E eu estava vendo os preços na internet, 300 e pouco, 200 e pouco, rapaz, vamos ver o mais baratinho, conversando no trabalho, rapaz, eu tenho um boot lá que eu vou me desfazer dele. Lembrei que você estava falando um dia desse que queria um boot, né? Mas teu pé é menor do que o meu, não vai caber. Não, cara, vamos lá ver. De repente cabe sim. Falei, mas quanto tu calça? Cara, eu calço 42. Eu calço 43, cara. Não vai ficar apertado e tal. Cara, vamos lá ver assim mesmo. Não coube certinho. Sabe, Deus cuida de você, querido. Eu ia comprar um novo para surrar e desgastar. Eu ganhei já um pronto amaciado já, pronto para o batente. Você tem sucesso nas coisas que você menos espera. É aí que você começa a entender, Deus cuida de mim, eu sou próspero sim, eu consigo coisas mesmo sem dinheiro.
Não deixe o medo do futuro, a incerteza do futuro distorcer o sucesso de Deus em você, querido. Não deixa. Sabe, Gideão, ele precisa entender isso. No verso 14, quando Deus falou isso, olha, não sou eu que te garanto, não sou eu que estou te mandando. Isso é o antídoto que eu preciso ter quando esse sentimento de ansiedade surgir. Uma vez eu pregando, não sei, em algum lugar desse aí da vida, eu estava pregando sobre dúvida. E aí me veio uma frase no meu coração e eu lancei ela ali, e eu guardei essa frase para mim. Quando a dúvida te oferecer, se apresentar diante de você, ofereça uma dúvida para a dúvida. Quando a dúvida se apresentar diante de você, tentando te intimidar, ofereça uma dúvida para ela. Por exemplo, você talvez está intencionado em fazer uma determinada coisa. Será que eu amplio a minha casa? Será que vai dar certo? Será que o dinheiro vai dar? Será que se eu comprar o carro, eu trocar o carro, eu vou conseguir pagar? Será que vai vir aquele aumento? Será? Lembrei até de um louvor antigo. Será? Uma determinada banda aí Sabe, será que vai dar certo? Quando a dúvida fizer isso contra você, querido, você acha que você vai conseguir ser aprovado nesse concurso? Ofereça uma dúvida para a dúvida e diga assim: beleza, e quando eu for aprovado, como é que vai ser? Será que você vai conseguir pagar a sua casa? Vai entrar em dívida, o banco vai tomar a sua casa. E quando eu acabar de pagar a minha casa? E quando eu trocar o carro e quitar? E quando eu passar naquela porta de emprego e o meu salário dobrar? E quando? Ofereça uma dúvida para a dúvida, querido. Não deixe a sua mentalidade, o medo do amanhã, a incerteza, a crise, o sentimento de ansiedade distorcer a realidade de sucesso que você tem. Você é próspero e pronto, acabou. Você é um sucesso em Deus e pronto, acabou. Acabou, cara. Sabe, Gideão, ele precisa entender isso. Então, o primeiro combate que Deus faz é justamente atacar a ansiedade dele. Porque se a ansiedade é um medo do futuro, Gideão, ele não se dá por convencido, e então ele ataca novamente, dessa vez com um combate de excesso de passado. Ele fala assim: a minha família é a mais pobre de Manassés. Ele começa a reclamar da sua origem. Mas também se meu pai não tivesse me abandonado. Mas também se meus pais não tivessem se separado. Se minha mãe não tivesse feito isso. Meu pai não tivesse feito aquilo. Mas é porque eu perdi meus pais quando eu era novo. Sabe, ele começa a reclamar da origem, esquecendo do presente, de quem ele está agora. Qual é o presente dele? Não sou eu que estou te mandando. O presente dele era do lado de alguém que estava assim: você é meu, eu tenho um propósito para você e ninguém te toca. Entre outras palavras, querido, por mais que talvez o seu passado possa ter sido complexo, como é que está sendo o seu presente hoje? Não sou, a minha família é a menor, a minha origem, eu sou o pobre coitado, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Não, eu sou o cocô da mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. Se a gente não se der conta, querido, a gente começa a entrar por esse destino, pensando: eu não mereço, eu não sou digno, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Tem tanta coisa que eu comecei a fazer na minha vida que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Sabe, se eu trabalhar a minha mente, querido, eu me torno uma potência. Sabe por quê? Você tem uma vantagem sobre a grande maioria dos seres viventes dessa terra. Você tem Deus no coração. Você já se deu conta que o poder que criou o universo, um poder tão complexo a ponto de Moisés não poder encará-lo cara a cara, teve que ver só uma projeção daquilo que passou, uma projeção da glória de Deus. Tu tem noção de que hoje isso habita dentro de você? Habitarei no meio deles e entre eles.
uma promessa que se tornou realidade. Você tem dentro de você o poder que criou o universo. Será que esse poder não é capaz de mudar a sua mente? Será que esse poder não é capaz de jogar para lá a sua depressão? Será que esse poder não é capaz de dar um peteleco na tua ansiedade e acabar com esse negócio? Esse poder é o teu presente hoje. Eu tenho em mim o maior poder de todos. O poder do Espírito Santo. O poder que é capaz de convencer o homem de tudo. E é a responsabilidade dele. Sabe, há uns anos atrás a gente, quando a gente começa novo no Evangelho e começa a pregar, a gente fica com aquela preocupação de, será que a pregação vai ser boa? Será que alguém vai se converter? Será que? Até que chega um momento que você começa a entender, peraí, isso não é papel meu papel é avisar o que meu pai mandou eu falar. A gente trabalhou isso em missões, quem está no curso talvez vai se lembrar. Missões é você ir avisar que ele está vindo. O meu papel é ser um comunicador verbal da glória de Deus, um comunicador verbal da glória eterna, da verdade eterna. A responsabilidade de convencer as pessoas é do Espírito Santo. Dentro de você tem o poder de convencer alguém a aceitar Jesus. Será que esse poder não pode convencer você de que você é o máximo em Deus? De que você é a pessoa mais espetacular presente aqui nessa noite? Não limite o poder de Deus que há em você, querido. Está disponível para você. A minha família é a mais pobre. Aqui entra aquela frase que eu citei: quem esquece de onde veio, não sabe para onde vai, não se lembra para onde vai. Sabe, aqui é como se ele estivesse dizendo assim, porque a minha casa, vergonha da sua origem. A vergonha da sua origem, o medo do passado, causa em Gideão um sofrimento desnecessário, na busca de um culpado pela sua condição atual. Isso é gatilho de depressão, querido. Isso é um passo para a pessoa entrar numa vibe depressiva. Porque eu começo a ficar choroso, me lamentando pelas coisas, pelas oportunidades que eu perdi. Às vezes eu até falo com alguns jovens, até mesmo com meus filhos, olha, se eu tivesse na minha época as oportunidades que vocês têm hoje, eu estava muito melhor do que eu estou. Um dia desse minha esposa me perguntou, tem alguma coisa que você se arrepende de não ter feito na sua vida? Eu falei, tenho. O que é? Não ter estudado mais. Se eu soubesse a capacidade que eu tenho em Deus, se eu soubesse disso antes, se essa informação privilegiada que hoje está sendo dada nesse mês de outubro para vocês, se eu tivesse essa informação uns anos atrás, eu estaria muito melhor do que eu estou hoje. Sabe, mas a diferença da pessoa que é benevolente, da pessoa que é otimista para o pessimista é que o pessimista, ele, já que não aconteceu comigo, não vai acontecer com mais ninguém. Vai ter que pagar o mesmo preço que eu paguei. Vai ter que passar na prova como eu passei. O otimista não, o otimista ele só conseguiu chegar até aqui. Mas se ele puder fazer você correr até o outro lado da rua, ele vai te empurrar, querido. Sabe, o nosso papel durante esse mês de outubro é dizer para você, olha, talvez eu não possa voar de fato, eu não possa pilotar uma aeronave, mas eu posso lançar você, querido. Algumas pessoas foram chamadas para ser controladores de voo. Eis-me aqui. Se a ideia é fazer você voar longe para lugares longínquos, eis-me aqui. Vai, voa. Vai aonde eu não vou. Alcança o que eu não vou alcançar. Isso é uma das ideias presentes no vocês farão obras maiores e melhores do que eu fiz. No primeiro momento parece algo absurdo. Como assim alguém fazer algo melhor do que Jesus fez? Mas em ministério terreno, querido, muitas outras pessoas fizeram muito mais do que Jesus fez. Em ministério terreno de propagação do reino de Deus. Sabe a ideia e é chegado o reino de Deus. Se você pega o local onde Jesus andou, alguns bairros talvez aqui de Teresópolis, hoje você tem a oportunidade de ir atravessar fronteiras. Mesmo que não seja fisicamente. Tem noção do que você pode fazer? Com o poder disponível nas mídias existenciais e com o poder que há dentro de você, querido. Tu
pode muito, tu pode conquistar muito, pode fazer muito. Sabe, não deixe o gatilho da depressão surgir por conta de algo do passado. Pare de arrumar culpados. Já passou. E na verdade, se você entender, você só chegou até onde você chegou porque você teve o passado que você teve. Talvez se o seu passado fosse diferente, você poderia sim estar melhor, ou talvez estar pior. Seja grato por você ter feito o que você fez, passado pelo que você passou. É sinal que você venceu. Mas há uma diferença entre vencer e superar. Eu posso ter vencido um medo. O medo está ali embaixo. Vivi esse tempo todo em medo. Ai, venci o meu medo. Mas eu não vivo como vencedor. Vira e mexe, o medo está ali. Precisa superar, querido. Eu te provo isso na Bíblia. O povo de Israel é liberto do Egito. Andam. E nunca se sentiram libertos. Eram escravos em fuga. Sabe quando acontece de fato a superação e a sensação de libertação? No final de Josué. No final do livro de Josué, quando ele toma uma decisão crucial. Não estava no script, não. Mas no capítulo 24, quando ele renova a aliança, quando ele diz claramente que vai temer ao Senhor, que vai cultuar ao Senhor, que vai ser sincero, ele faz com que todo o povo, ele leva todo o povo de maneira voluntária a ter o mesmo pensamento. No versículo 24 do capítulo 24, o povo disse, assim disse o povo a Josué, cultuaremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. A sensação de liberdade para eles chega no final de Josué. Viver um tempão, mesmo tendo já sido liberto, visto o exército que aprisionava, morrer afogado, mas nunca tinham superado o cativeiro. Viva como vitorioso, querido. Viva como alguém que já foi liberto. Viva como alguém que é vencedor. Viva como alguém que é mais do que vencedor. Por mais que a vitória ainda não tenha chegado. Viva como se você já fosse. Entenda o teu futuro, querido. Não deixe o medo do seu futuro distorcer essa realidade de sucesso. Já está projetada para você. Sabe, no versículo seguinte, já estou caminhando para o fim. Ainda no versículo 15. A minha família é mais pobre. E eu sou o menor da casa do meu pai. Pensamento atual dele, o presente dele. Ele tem medo do futuro, culpa o passado e se acha um nada no presente. Talvez você tenha conhecimento de alguém que é assim. Mas isso não pertence a você. Porque nessa noite, a ideia de Deus é fazer você nunca mais ter medo daquilo que Ele preparou para você. Porque se preciso for, Ele te dá a mão e vem, meu filho, eu passo contigo. Eu vou com você, eu atravesso contigo esse Jordão, eu atravesso esse mar, eu enfrento isso, eu enfrento aquilo, eu vou com você. Ah, mas eu tenho medo, tá, eu estou contigo. Mas e o meu passado? Não, o passado já passou. As coisas que passaram, já eram. Deixando as coisas que para trás ficaram, eu avanço para um alvo muito melhor, querido. Eu prossigo para algo que Deus já preparou para mim. E isso me faz entender que se eu não preciso ter medo do futuro, e eu não preciso mais culpar o meu passado, então eu posso viver um presente de glória. Eu posso reinar em vida assim. Eu posso viver como alguém liberto assim. Eu posso desfrutar do melhor dessa vida. Desfrutar do melhor dessa vida, querido, não tem nada a ver com ter as melhores condições financeiras. Tem a ver com ter paz naquilo que eu tenho e ter segurança naquilo que eu ainda vou ter.
Tenha paz no que você já tem, mas tenha segurança naquilo que você ainda vai obter, querido. É seu, então toma posse, querido. Não deixe isso ser distorcido em você. Verso 16, o Senhor disse novamente, eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas, como se fosse um só homem. Deus, ele precisa reafirmar algo que já tinha sido dito. Talvez o que eu estou pregando para você aqui já não é mais nenhuma novidade. Mas, esses dias eu estava pregando, domingo eu preguei na igreja de um amigo, lá em Maricá mesmo, igreja Jesus Transforma Vidas, né? Bem parecido, né? E uma das coisas que eu falei lá foi justamente que, em dados momentos, Deus precisa trazer alguém de fora para falar uma realidade do teu presente e da tua atualidade. Porque às vezes, quem está em casa já falou. Semelhante a um filho que talvez chegue, meu pai é chatão, minha mãe é chata. Não pergunte se meus filhos não, senão eu vou falar, meu pai é chato mesmo. Sabe, mas se você parar para analisar, às vezes você, pai, você fala, você fala 500 palavras. Dudu vem e fala meia dúzia, pronto, deu certo. Sabe, Deus teve que reafirmar algumas questões para Gedeão. Talvez Deus está reafirmando um compromisso que Ele já estabeleceu contigo e você não se deu conta. Um propósito que Ele já te deu e você não tomou posse. Há um propósito para você, querido. É ser o melhor que você pode ser naquilo que você faz, querido. Sabe? Se Deus te chamou para ser um pregador do reino de Deus, faça isso da maneira como você é, da maneira como você vive. É da maneira como você trabalha, seja o melhor profissional. É da maneira como você estuda, seja o melhor aluno. Sabe, uma das melhores coisas que se tem é você entender o que o autor de Hebreus vai falar sobre estar cercado por uma nuvem tão grande de testemunhas. Esse texto está falando de oportunidade, Dudu. Você já se deu conta que você tem uma oportunidade tão grande de alcançar o maior número de pessoas que você nem faz ideia, apenas tendo um bom testemunho? Você pode pregar para um montão de pessoas sem abrir a boca para dizer uma palavra. Uma vez um amigo meu, ex-ateu, né, não sei se ele é crente, mas ateu ele não é mais. Depois de 4 anos na faculdade, a gente teve vários embates e ele chegou à conclusão de que Deus existe. Mas a primeira coisa que ele falou para mim na faculdade foi, olha, você vai botar o seu Deus em xeque aqui, você vai botar essa tua fé em evidência. Eu falei, tranquilo. E você, está preparado para colocar o seu ateísmo? Vamos ver então. Por quê? A máxima que se tinha nas faculdades é que em 6 meses, quem era da igreja virava um vida louca, surtava, abandonava a fé mesmo como se nunca tivesse sido crente. Assim, coisa absurda. A pessoa que nasceu no evangelho, ele nasceu acompanhou desde cedo aquela vivência no evangelho, porque nascer no evangelho fizeram parto, né, na igreja. Estou brincando. Mas para analisar, a pessoa cresceu ali vivenciando o ambiente de igreja. Em 6 meses, no primeiro período de faculdade, parece que nunca tinha sido crente na vida. E aí, nessa vivência, uma vez ele me perguntou assim, vem cá, por que você nunca abriu a Bíblia para mim na faculdade? Você nunca parou para pregar para mim? Eu falei, cara, e precisa? Não, sério, você é um crente diferente, você não é esse crente chato, bitolado, fanático. Eu falei, claro, cara, ser crente não tem nada a ver com chato. Isso é uma personalidade da pessoa. Ela é chata crente ou ela é chato não crente. Eu não preciso ser assim. E com relação a não abrir a Bíblia para você, não precisa. Você conhece a Bíblia muito mais do que muitos crentes que eu conheço. Porque toda disciplina que tinha religião no meio, ele me chamava para cursar. E aí eu ia lá e cursava. Estou evangelizando esse cara. E vira e mexe, Marcão, estou com uma dúvida aí, que temos que debater sobre algo aqui na Bíblia. Vamos embora. Aí uma vez ele me fez pegar a Bíblia de Jerusalém, que eu tinha em casa. Não, é porque na Bíblia de Jerusalém eu vi que é diferente. Aí eu pensando, tá lendo a Bíblia, né, ateu? Não, vou levar para você, eu tenho aqui em casa. Aí levava a Bíblia para ele. Aí foi a primeira vez que eu abri a Bíblia para ele, foi numa aula de filosofia da religião. Porque ele queria tirar uma dúvida de um texto, né, para o texto que estava na Bíblia de Jerusalém. Terminou a faculdade,
uma vez eu pregando numa igreja lá em Niterói, onde a gente congregava anteriormente, e ele foi lá aceitar Jesus. Se ele caminha na fé, eu não sei. Mas uma coisa é, ele não é mais ateu. Porque eu falei para ele assim, cara, nada do que eu falar para você vai ser suficiente, você precisa ter uma experiência real com Deus. Faça uma prova, faz um teste. Ué, o que você tem a perder? No máximo é esfregar na minha cara, viu, fiz e provei que Deus não existe. Eu tenho certeza que se você fizer esse desafio, tu vai perder. Vamos ver então. Enfim, está lá um ex-ateu. Sabe, então às vezes Deus precisa reafirmar algumas coisas. A palavra de Deus, querido, ela é a solução de todo caos e o antídoto de todo mal. Ela é a solução para todo problema. A palavra de Deus dada aqui, nesse versículo 16, o Senhor disse novamente, é a palavra dele. Ele não fez uma citação de alguém. Novamente ele repetiu, ele fez, tudo bem, fez uma citação sim, dele mesmo. Ele disse novamente, eu estarei contigo. Ei, cabeção, o que você não entendeu? Você está achando que tu vai sozinho? Você está achando que tu vai enfrentar isso aí sozinho? Eu vou contigo, cara. Eu vou estar lá te auxiliando como um personal trainer. Calma, essa série é assim, isso, vai. Eu vou estar lá como um coaching, talvez, não sei. Eu vou estar lá te incentivando. Vai, corre, só falta mais 100 metros, vambora. Eu vou estar lá. O seu treinador é Deus, querido. Ele faz uma citação da sua própria palavra. O que nós estamos fazendo aqui é citação da palavra de Deus. Ela é a solução, ela é a resposta, ela é o antídoto, querido. O Senhor disse novamente, eu estarei contigo e você vai derrotar. Eu estou afirmando, eu estou te garantindo. Quer garantia melhor do que essa? Quer garantia melhor do que essa, querido? O problema é que se eu não equilibrar o meu passado, o meu presente, o meu futuro, eu começo a desconfiar da palavra de Deus, mesmo sendo Deus falando. É o que acontece no versículo 17. Ele continuou, se eu tenho achado favor aos teus olhos, me dá um sinal então, me dá uma prova, me dá, só para não ter dúvida nenhuma, que é o Senhor que fala comigo. Eu estou aqui, presente, falando contigo, você está me vendo. Tu tem dúvida de que eu sou eu? Era o que estava acontecendo com Gideão. Ah, pastor, mas ali foi o anjo do Senhor que apareceu e tal, tá tudo bem, é uma teofania, tá, beleza. Mas quantas vezes isso aqui acontecia? Não era para qualquer um. Sabe o que eu entendo aqui? Era uma manifestação de intimidade de Deus para com Gideão. Gideão estava tão desacostumado, tão absorvido pela sua ansiedade, pela sua depressão passada, pelo seu estresse diário ali. Pense só, se o cara não estava estressado, malhando trigo no local que era para pisar uva. Estava ou não estava estressado? Trocando as bolas. Ah, pastor, mas era por causa do contexto da guerra. Sim, então. Estava estressado, 7 anos vivendo, sendo surrado pelos midianitas, estresse diário. Talvez Deus quer manifestar uma intimidade contigo, mas o seu estresse diário de ter conta para pagar, louça para lavar, não sei o que para fazer, carro para consertar, isso, aquilo, te impede de ter esse momento de intimidade. E quando isso acontece, você desconfia. Tenha certeza de quem é o Deus que fala contigo. Tenha certeza disso. Sabe, 3 coisas precisam acontecer para que isso seja resolvido. A primeira coisa que Gideão teve que fazer foi expandir a visão dele. Ele teve que compreender algo que outrora ele não queria enxergar. Quando avança para o capítulo 7, que Deus, no final do capítulo 6, que ele faz aqueles sinais, orvalho, né? Vamos ganhar tempo, vamos pular essa fase. Você lembra disso? Se não lembra, depois lê aqui a sequência, chega até o final do capítulo 6. Mas no capítulo 7, quando ele vai juntar as tropas para combater os midianitas, uma multidão de gente aparece. Gideão fala, opa, deu bom, 32 mil, vai dar, a gente vai poder fazer uma frente. A visão dele estava limitada para o excesso de gente, porém ele não estava vendo a falta de qualidade que o povo tinha. Expanda a sua visão, querido. Nem sempre ter mais é ter qualidade.
Nem sempre ser o mais afortunado, ter o melhor emprego, ter a melhor casa, ter o melhor carro, ter o melhor isso ou o melhor aquilo, de fato é ter qualidade. Não que você não mereça, pelo contrário, mas não vive em função disso. Se é para ter qualidade, tenha qualidade com Deus. Buscai primeiro o reino dele, o resto acontece. As demais coisas, e não são coisas elencadas, não são coisas nominadas ou numeradas, são as demais coisas, pode ser o que você precisar, nem sempre é o que você quer, mas com certeza, sempre vai ser o que você precisa. Expanda a sua visão, querido. Segunda coisa, tenha uma expectativa correta. Não, mas agora já foi eliminado 22 mil, se não falha a memória, tem mais 10 mil, dá pra, não, aqui dá legal, tem uma expectativa correta. Gideão, vem cá que eu quero te mostrar um negócio. Bota esse povo para beber água aí. Aí, Gideão, como é que os caras estão? Pega só os 300 ali, porque ó, essa galera aqui vai te levar para o barro. Se você continuar colocando a expectativa nesse povo, vai dar ruim, Gideão. E olha, sabe por que eu estou fazendo isso? Para que esse povo, esse mesmo povo aqui, inexperiente, despreparado, não bata no peito depois e diga: nós vencemos os midianitas. Sabe por que muitas vezes você precisa encarar a realidade de encarar certos desafios, mesmo talvez não sendo o mais favorável, o mais capacitado para aquilo, para que você não venha se vangloriar dizendo que por causa do meu talento, da minha capacidade, do meu isso, do meu aquilo, mas é para que você possa entender que todo crédito é dado a Deus. Tenha a expectativa correta, nunca foi você, sempre foi Ele. Paulo vai dizer isso, capítulo 3, 2 Coríntios, verso 5, não que sejamos capazes por nós mesmos de alguma coisa, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Nunca foi você, nunca foi eu, nunca foi Ele, é Deus, querido, que gera em você a capacidade. E por último, querido, seja engajado na obra, seja engajado na obra de Deus. Seja conectado com a obra. Veja o que Deus vê. Deseje, tenha expectativa que Deus tem. E dá a mão a Ele, vai, querido. Eu estarei contigo. Enganja nele, querido. Esteja enganjado no propósito dele e o sucesso é certo. Eu quero orar por você nessa noite. Quero me desculpar, acho que eu avancei o horário um pouquinho. Mas eu precisava dar esse recado para que você possa entender que a tua ótica tem que ser a ótica da história do filho pródigo, não pelo olhar do filho pródigo. Vou ter com o meu pai e pedir, me aceita como escravo. A sua ótica tem que ser a ótica de Deus. Lá vem meu filho, lá vem minha filha. Não quero nem saber se está sujo e maltrapilho. Está vindo o meu filho, está vindo a minha filha. Eu abraço, eu beijo, eu recebo e restituo a honra. Feche seus olhos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai amado, porque o Senhor tem nos dado palavra de ensinamento, ó Pai amado. E Deus, sobretudo nessa noite, nós queremos, ó Pai amado, aprender da mesma maneira como Gideão teve que aprender, a expandir a visão e enxergar que nem sempre ter mais é ter tudo, que nem sempre ter mais é o melhor. Na verdade, o melhor é ter um propósito dado pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a ter expectativas corretas, desejos corretos, porque a Tua palavra diz que o Senhor é quem coloca o desejo, e o Senhor mesmo é quem realiza o desejo. O Senhor efetua. Por isso, ó Pai, nós queremos ter expectativas corretas, uma mentalidade correta a partir de hoje. Eu sou capaz não por mim mesmo, eu sou capaz porque Deus me capacita. Eu avanço não porque eu tenho as minhas pernas para avançar, mas eu avanço porque o meu Pai me conduz, o meu Pai me leva. E sobretudo, Deus, que ao darmos a mão a Ti, que ao engajarmos, ó Pai, na Tua obra, no Teu reino, nós não venhamos olhar mais para trás,
mas possamos seguir de mãos dadas com o Senhor, em direção a um futuro que não é mais desastroso, que não é mais pautado por uma crise de ansiedade, mas é pautado por uma realidade de sucesso vindouro, é pautado por uma realidade de que a minha vitória está no Senhor, e eu vou trazer à existência as coisas que ainda não existem aqui, mas como se já estivessem. Deus, muito obrigado por estar, ó Pai amado, despertando nos nossos líderes, ó Pai amado, esse compromisso de fazer o teu povo crescer. Nos dá uma noite de paz, ó Pai amado, e que essa palavra fique firme, ó Deus, em nossos corações, fique fixada, Pai amado, para que possamos avançar em glória e desfrutar daquilo que o Senhor já preparou para nós. Assim nós choramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. E nada me separa desse amor, nada vai me tirar.